Patrulha do Consumidor, aqui em Araguaína, no bairro Tereza Hilário Ribeiro, na Avenida Brasil. Nós viemos aqui num colégio, numa escola, para conversar com a professora Eliane da Silva Campos. Nós íamos fazer a gravação na casa dela, mas como está no horário de trabalho, ela não pode sair da escola, o Patrulha do Consumidor vai aonde o consumidor precisar. Então nós viemos aqui na escola e ela gentilmente saiu da sala de aula para nos atender e falar conosco. Professora Eliane, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Tranquila? Tudo bem, graças a Deus. Essa escola é uma das boas escolas de Araguaína, não é? A melhor. A melhor? É. Ei, eu gosto de gente assim, quando defende o local em que trabalha, não é? Com certeza. A gente tem que defender aquilo que é nosso, não Com é certeza. isso? Tá certo? Então tá bom. Professora Eliane, eu vim aqui para ouvir a senhora. Eu já sei do caso, mas o nosso telespectador não sabe. E ele precisa ficar sabendo, porque todo o programa que nós fazemos do Patrulha do Consumidor, a gente tenta, além de resolver o problema do consumidor, tenta fazer desse programa uma matéria educativa, ou seja, para que as pessoas, nesse seu caso, tenham um exemplo e saiba como o Código de Defesa do Consumidor pode ajudar as pessoas. Não é? Então nós vamos fazer aqui um programa educativo e eu preciso ouvir. E o caso da senhora, que a senhora vai me passar aqui, prestem bem atenção. Isso acontece com muitas pessoas, mas é muitas pessoas que às vezes não tem condição de comprar nada no comércio e usa uma amiga para emprestar o nome para fazer a compra para ela. E aí quando dá um problema, nós vamos ter essa dificuldade. A professora Eliane vai dizer para nós como é que vai ficar essa situação. Me conte, o que aconteceu, professora Eliane? Olha, o ano passado uma colega minha me pediu que eu tirasse uma máquina de costura para ela, na Liliane, tendo em vista que ela não tem um salário, né? E ela precisa muito da máquina, porque ela mora na roça e a renda dela é mais de costura, é tapete, é coberta, é alguma coisa que ela realiza lá. Então eu tive na Liliane junto com ela, nós fizemos a compra da máquina e ela levou a máquina para a fazenda. Só que quando ela chegou na fazenda, por volta de 10 a 15 dias, a máquina deu problema. Então ela voltou, nós procuramos uma pessoa autorizada e a pessoa levou a máquina e consertou. Ela voltou com a máquina para a fazenda. De novo, de 10 a 15 dias, a máquina deu problema de novo, o mesmo problema. Então ela retornou com a máquina, a gente entrou em contato com o pessoal de São Paulo, da garantia e tudo, e enviamos essa máquina para lá. A máquina ficou por volta de 3 meses em São Paulo, contando o correio e o que ficou lá e a volta da máquina foi por volta de 3 meses. Então ela levou a máquina de novo para a fazenda e a máquina continua com o mesmo defeito. Então está sendo muito difícil para ela, porque isso aí é um ganha-pão dela, é uma coisa que ela comprou e já quitou essa máquina e a gente precisa de uma solução, ela não pode ficar desse jeito. Tá certo. Veja bem, esse caso é um caso que acontece muito. Já tivemos vários casos desse e você aí na sua casa deve estar lembrando assim: ah, esse é o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Porque o artigo 18, ele protege o consumidor, ele lhe dá quais são os seus direitos nesse caso. Porque toda empresa, ela comprou a máquina, é da marca Singer. É de umas marcas das mais famosas que existem no Brasil. Pioneira em máquina de costura. E ela comprou na Liliane. A Liliane sempre foi uma empresa que foi sempre muito correta com o Patrulha do Consumidor. Todas as vezes que nós tivemos lá um problema, a Liliane procurou atender e resolveu o caso. Eu tenho certeza que vai resolver mais esse. Mas lá no artigo 18 diz o seguinte: os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade com as indicações constantes no recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. Portanto, o que aconteceu? A máquina deu um problema, a Liliane vai nos ajudar a resolver. Tenho certeza disso. No artigo 1º diz o seguinte:
Não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. E quem escolhe é ela, não é a loja que fala o que vai fazer. Aí ele diz assim: a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições. Ou seja, ela quer uma máquina nova. Tá? Segundo, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada. Então, se ela quiser o dinheiro de volta, coloca a correção monetária, os juros e pega o dinheiro. Ou terceiro, ela pode escolher dentro da loja qualquer produto que ela quiser no valor que ela pagou. Isso quem escolhe é a consumidora, não é a loja, tá certo? E é em cima disso que nós vamos bater. Aqui ela tem mais uma coisa ainda que a favorece. Nós vimos, e isso aqui tem acontecido com muita frequência, as pessoas fazendo a chamada garantia estendida. E aqui eu já vi no contrato dela que ela fez a garantia estendida. Esse produto, aí ó, termo de autorização de cobrança de prêmio de seguro. Seguro de garantia estendida original. O que isso significa? Terminado a garantia da fábrica, ela pagou um adicional para que ela tenha um ano a mais, depois de vencida a garantia da fábrica, a garantia da máquina. Essa garantia estendida nada mais é do que um seguro que se faz, como faz o seguro de um carro, de uma moto, de uma casa, de um relógio, qualquer coisa. Ela fez o seguro da máquina dela. Portanto, se já terminou o prazo do seguro de fábrica, ela vai receber pela garantia estendida. É esse o nosso trabalho. E por que a senhora descobriu Patrulha do Consumidor e resolveu chamar a gente? Na verdade, foi a minha colega que descobriu, né? E aí ela só foi lá e, segundo ela, foi muito bem recebida. Inclusive, eu fiquei assim, lisonjeada, né? Do repórter ir na minha casa, ter me procurado, procurou o endereço com antecedência. Isso mostra a grandeza que é esse programa, né? Eu estou muito agradecida. Professora, vou contar uma coisa para a senhora. A gente faz isso, assim, por abnegação mesmo. Nosso programa não tem nenhum patrocinador. Eu não vou atrás de nenhuma propaganda para manter o programa. Precisa, mas eu não vou. Sabe por quê? Porque às vezes eu tenho uma loja, Liliane patrocina o programa, e chega uma denúncia dessa contra a Liliane, como é que eu vou fazer? Quem patrocina o programa, então eu não posso. Para a gente ter isenção, a gente tem que estar livre, tá? Então a gente vai na maior boa vontade. O Maico aí é o nosso cinegrafista, o nosso contato, o nosso produtor. E aí quando eu chego de viagem, no outro dia cedo, ó, tem uns programas para gravar, nós vamos gravar, vamos fazer o programa. Agora nós vamos sair daqui, professora, e vamos lá na Liliane. Certo. Normalmente eu levo a consumidora junto conosco, porque lá já conversa, faz um acordo e resolve. Como eu sei que a senhora não pode deixar o seu trabalho agora, nós vamos sozinhos. E aí eu vou fazer um contato, de lá a gente liga para a senhora para ver se faz o acordo. Mas de antemão eu lhe perguntaria, o que serve para a consumidora? Outra máquina ou o dinheiro de volta? Eu não sei responder por ela, né? Mas ela precisa muito da máquina. Se o dinheiro que ela receber der para ela comprar uma outra máquina num outro lugar, né? Eu acho que é mais viável o dinheiro. Ou até mesmo lá, né? Porque se eles ajudarem a receber, compra outra lá. Mas o mais certo é eles darem outra máquina. Mas como é a garantia estendida, normalmente eles indenizam, eles pagam. Aí ela pega o dinheiro e compra outra. Então qualquer dos dois casos que nós resolvemos, fica bom para ela. Qualquer um dos dois, com certeza. Então tá bom. Como é que chama a sua amiga mesmo, a dona da máquina? Guilhermina. Guilhermina, dona Guilhermina. E esses telefones que eu tenho aqui são da senhora, professora Eliane, sim? Sim. Tá? Então nós vamos fazer o contato lá da loja com a senhora, dizendo como que resolveu. E depois, quando a dona Guilhermina for buscar a máquina nova, a gente grava com ela para ver o grau de satisfação dela. Com certeza. Tá bom? Vai ser muito grande, viu? Obrigada. Então tá bom. Patrulha do Consumidor é assim. Nós vamos trabalhando, tentando resolver o seu caso, mas dentro da lei. Nada que a lei não nos proteja. Correto? Tentando a conciliação, o acordo, que é o caminho mais curto e mais rápido. Nós temos resolvido casos aqui, professora, que a pessoa nos fez uma denúncia às 9 horas da manhã, quando foi às 11 horas da manhã já estava resolvido. E às vezes quando ele procura um órgão de defesa do consumidor, ele passa 3, 4 meses, vai para audiência, demora e a coisa enrola. Então, acho que a conciliação é o melhor caminho, é isso que a gente se propõe. Vai ficar bom, não vai? Vai ficar ótimo. Então tá bom. Se tá bom para a senhora, tá bom para nós. César Halum,
para o Patrulha do Consumidor no Balanço Geral.